A graça e a paz do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um nesse dia de hoje. Eu quero agradecer ao nosso Deus, meus irmãos, porque eu vivi 35 anos dentro de uma prisão, onde eu achava que eu ia ser salvo pelas minhas obras, mas eu não tinha obra nenhuma. E vivia de aparências, e muitas das vezes eu me julgava porque via um homem de terno e gravata, um homem em cima de um púlpito, de uma tribuna, vendo os pessoal, e eu olhava para mim mesmo, eu me sentia um lixo, sabe? Eu não via santificação nenhuma em mim, e fiquei 35 anos lutando para poder chegar no auge de uma santidade, porque não conhecia a palavra de Deus direito e via muitas coisas erradas. Muitas das vezes as pessoas em cima de um púlpito, ministério, seja quem for, falava que os outros irmãos de outras determinadas igrejas, placa, eram sectários que não iam entrar no céu, que eram como fosse primo e não eram domésticos à fé, que eles não iam entrar no céu. E aquilo, muitas das vezes eu sentado no banco, no meio da orquestra, aquilo me arrasava por dentro. E eu pensava, se Deus é isso, eu não quero servir mais a Deus. Que Deus que é esse? Jesus morreu por todos na cruz, sabe, meus irmãos? E nesse tempo de pandemia eu fiquei com a minha esposa 2 anos orando toda madrugada. E comecei a chorar, falava para o Senhor assim: Senhor, onde está a tua verdadeira igreja, teu verdadeiro povo? Se o Senhor estiver dentro dessa igreja que eu estou há 35 anos, eu não quero ficar mais lá dentro. Porque estou vendo muita hierarquia, eu disse, não me disse, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E eu tentei lutar 35 anos para me chegar num auge na minha vida de santificação, mas piorou. Eu fiquei pior. Porque quanto mais eu buscava a santificação, mais eu pecava, mais eu errava na tua presença. Então estou desistindo não do Senhor, nem da tua palavra, estou desistindo de mim. Porque eu não consigo ser o que eu não sou. Aí, irmãos, eu passei a abrir os meus olhos, sabe? Eu comecei a examinar, a estudar a palavra de Deus. E em São João, onde está escrito que o homem que disser que não peca é mentiroso, E o homem que disser que não tem pecado, não há verdade nenhuma dentro dele. Mas aí eu pensei, nossa, mas minha vida toda eu aprendi a orar para Deus perdoar minhas falhas, Então, muitos anos eu escondendo o meu pecado atrás das minhas falhas, em oração. Nunca confessei com a minha boca, perdoa minhas iniquidades, meu pecado. Depois, quando eu comecei a orar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, minhas iniquidades, meus vícios, minhas fraquezas, minha vida começou a mudar. E comecei a aprender que a salvação não vai vir pelas obras, ela vai vir pela fé. E hoje comecei a entrar dentro da igreja, da Santa Cinza, e comecei a entrar lá dentro e eu comecei a ter náuseas, sabe? Eu não conseguia mais comer o que estava saindo da boca daqueles homens. Já não estava sentindo mais alegria. Principalmente quando eles batiam no peito, que Deus, no testemunho, Deus me chamou nessa graça. E aquilo foi me corroendo. Porque no testemunho não fala de Cristo. Senhor Jesus perdoou meus pecados. Cristo perdoou meus pecados. Eu quero agradecer. Eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado nessa graça, não no caminho de Cristo. E aquilo foi me corroendo. Eu e minha esposa, eu olhava para minha esposa na hora do culto, ela olhava para mim, a gente baixava a cabeça. E a última palavra foi aquela, quando me encarregado de orquestra aqui da minha região levantou e falou assim: aqui onde eu moro, onde eu resido, entre todas as denominações misturadas,
né? Assembleia, Deus e Amor, congregação, todas, dá equivalente mais ou menos umas 15 mil pessoas. E o encarregado de orquestra bateu no peito. Eu falei, a gente tem que agradecer a Deus que essa querida irmandade, que é 1.200, o povo de Deus aqui dentro dessa cidade tem 1.200 povo de Deus, que somos nós dessa graça. Na hora eu vomitei tudo para fora, peguei meu instrumento e saí, nunca mais entrei naquele lugar. E eu pensei, Senhor, se eu estiver aqui, eu não quero mais servir, vou parar. Aí comecei a ter estudo bíblico numa igrejinha aqui chamada Assembleia de Jesus Cristo. E comecei a ver que Deus estava naquele lugar. O amor de Deus, a misericórdia. Um pastor bem conhecedor da palavra de Deus, né, teólogo. E ele começou a abrir a minha mente, da minha esposa. E eu quero agradecer a Deus, que Deus me livrou do sistema. Ficou, viu, meus irmãos? Ficou ainda um resíduo, ficou um sintoma ainda. Bom dia. E ficou sintomas ainda. Mas devagarzinho nós vai tirando. Nós vai tirando porque não é de uma hora para outra que sai, né? Porque nossa mente já foi cauterizada por 35 anos, né? Mas hoje eu tenho a plena certeza que Deus abriu meus olhos. E eu peço a Deus para abrir os olhos de todos os nossos irmãos que estão naquele lugar. E nós devemos viver em oração para Deus libertar eles daquele jugo, daquela escravidão. Eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo. E pode ter certeza, Deus ele não está dentro de um templo. Deus ele está dentro de você e dentro de mim. Deus abençoe e a graça e a paz esteja com todos.